Eu, algumas coisas que você falou, Ronaldo, que chamou a atenção e tem chamado a minha atenção, e eu fico meditando muitas vezes em cima dessas palavras, é exatamente esse manifestar Cristo, manifestação de Cristo. A gente vê que tem algumas passagens na Bíblia, e às vezes, muitas vezes, muitas coisas que eu escuto e não fui na fonte bíblica, de fato, ver, por exemplo, uma delas é sobre o sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, né? E Arão, é, ele não, a partir daquele momento, quando havia mortes, a coisa desse tipo, ele não tinha contato, porque o sumo sacerdote não podia ter contato com os mortos. Os sacerdotes que iam lá, de repente, para alguma cerimônia fúnebre, alguma coisa assim, mas depois tinha que se lavar 7 vezes por 7 dias para se purificar, para poder voltar para o tabernáculo. Então, tinha uma série de situações. E, e tem um fundamento tudo isso. Jesus, em momento algum, a gente vê na história dele, ele se aproximar de um morto. Apenas quando ele fazia isso, estava se levantando. O morto deixava de ser morto e ressuscitava. Então, todas as passagens que a gente vê de Jesus, aquele se aproximou e estava morto, viveu. Para ver a situação, que mesmo o sacerdócio lá de Arão, e agora em Melquisedeque, a gente vê o sacerdócio segundo Melquisedeque, que é da mesma ordem de Jesus Cristo, na ministro do Deus Altíssimo, de El Elyon. E a gente vê homens que eram servos de El Elyon, como é, só me vem na mente o nome deles, mas os nomes babilônicos. Eu não quero mais tratá-los com aqueles nomes babilônicos, mas com os nomes judeus, né? Que era é, Azarias, Ananias, Misael, que Daniel passou a chamar Beltesazar, né? Mas era Daniel, Azarias, Isaías e Ananias. Bom, mas eles eram servos de El Elyon, do Deus Altíssimo. Aqueles caras, eles não só ressuscitaram mortos, mas simplesmente a morte não teve poder nenhum sobre as suas vidas. E Daniel, no final do livro de Daniel, a palavra diz que Deus, eu creio que Yahvé, naquele momento, falou para Daniel aquilo. Eu não vi a tradução se é Yahvé ou se era o Eliú que já tratava com Daniel. Mas eu creio que Yahvé disse a Daniel que importa que ele dormisse e que no milênio voltasse a reinar com Cristo, nos 1000 anos, né? Período milenar. Mas Misael, Azarias e Ananias, a gente não sabe o que aconteceu com eles. A Bíblia não relata mais nada. É. Mas assim, a gente fica observando isso, meditando nessas situações. Hoje, essas questões maiores, esse poder multiplicador que há em nós, essa situação de trazer à existência essas coisas que suprem todas as nossas necessidades, aquilo que está no nosso coração. Se antes, se antes de verem essa manifestação de ter Cristo em nós, esperança da glória, acho que eles tinham só promessas de Cristo. Eles já creram em Elion, um Deus altíssimo, lá atrás, e essas coisas gloriosas aconteceram na vida dele, com certeza, para nós hoje, ou especialmente o corpo multimembrado, tudo isso que atentar o nosso coração de fazer é possível. Então, é com determinação mesmo, quando você diz a vitória já está determinada.
Essa passagem, essa alusão aí do vídeo lá, do fórum, foi fantástica, porque assim, ele estava, de alguma forma, querendo uma certa quantia para ajudar, e ele não importava de apanhar. Mas o Senhor mostrou para ele, através do sonho da esposa, disse, não quero que você vá lá apanhar. Você pode até apanhar por um tempo, mas a vitória é sua. E muitas vezes eu vejo que essas coisas vai tentar pipocar agora na nossa mente, no nosso coração, coisas que não esperamos. De repente até esse pensamento, essa vontade que está no coração do irmão Paulo Henrique. É um caminho, o Senhor está querendo mostrar muitas coisas mais para nós e está levantando uma ação dessa, por exemplo. Uma ação dessa, por exemplo. E como vai fazer essa questão do suprimento? Eu falei para o irmão Paulo lá. Irmão Paulo, eu não estou entendendo nada ainda. Teve momentos aqui em Garanhuns que eu propus no meu coração de ajudar, porque é algo óbvio, algo natural de se pensar e juntos aqui como família Manu, nos ajudarmos para participar daquele evento, que a gente possa receber bem e ser bem recebido lá em Garanhuns, e estar nos sentindo muito bem acolhidos, com toda a forma maravilhosa que é quando estamos lá. Mas sempre tive essa preocupação, e isso eu já disse a ele, no Paulo, eu tenho buscado no meu coração, sim, de estar e poder participar, mas mais uma vez, eu não vou. Eu sei que vai chegar o momento, no momento certo eu vou estar. Então está no meu coração, está no nosso coração. Fazer para somar, para multiplicar, é ajudar o próximo. E, sabe, é como você diz, é uma coisa que a gente sempre deveria estar fazendo. Eu acho que fomos criados para isso. Acho que o pai disse, Anselmo, você foi criado para isso, Anselmo. E tudo está em suas mãos para fazer o bem, é teu. É para abençoar, é teu. Eu confesso, não sei o que é, mas eu sei que já foi decretado isso. Você falando, Ronaldo, que tem passado, tem levado de pancada esses dias, cara, para mim foi um desafio enorme. Estávamos prestes a receber uma fiscalização da empresa, eu com dois operadores, um querendo se afastar da empresa e o outro estava de férias. E eu fiquei cobrindo todo mundo. Então, eu ia dormir pensando na empresa, acordar pensando na empresa, sem me alimentar direito. Assim, não direito que eu digo normalmente, como eu faço. Na correria, no corre, às vezes não me alimentava direito, preocupado com uma coisa ou outra e tal. Mas foi, para você ver, eu saí de Garanhuns na terça-feira pela manhã, à tarde, Sandra veio aqui em casa, deixou a gente e foi me levar na empresa. Não precisa, não, foi levar lá. Me deixou lá na empresa e depois foi para o apartamento. Ela disse que era até mais fácil para ela encontrar o apartamento onde eles estavam, aqui com a mãe dela, né? Mas foi me levar de volta na empresa. E eu vim chegar em casa naquele dia, na terça-feira, por volta das 7 horas da noite. E passei a semana todinha voltando lá, quarta, quinta, sexta, e foi muito trabalhoso. Resultado, a empresa precisava de 3 certificações, conseguiu 2. Todo o trabalho que foi feito lá, a gente conseguiu as certificações. Uma vitória para a empresa, apesar de todo o trabalho, me dediquei para suprir e responder a tudo que foi solicitado naquela fiscalização. Foi muito trabalho, foi muito árduo, mas assim, contudo, para mim, eu saí perdendo. Gastei mais do que era para gastar, trabalhei mais do que era para trabalhar, mas a vitória veio, assim, o resultado foi atingido. Eu estou reclamando? Estou não, estou feliz da vida, porque eu sei que não foi esse certificado da empresa o propósito. O propósito foi
a, a, a intensidade e a forma como foi conquistada, todos os dias buscando o Senhor, todos os dias colocando diante dele, e em meio a tudo isso, também continuando pensando no corpo multimembrado de Cristo, na família Emmanuel, conversando com um, com o outro, participando das reuniões. Sabe, parece que não foi nada demais. E realmente, é isso que eu sempre devia estar fazendo. Não está sendo nada demais. É isso que sempre devia estar no meu coração. Essa proposta, essa busca, essa alegria, com todo o sacrifício de agradecer ao Senhor todas as manhãs e louvar o seu nome, engrandecer e entoar cânticos em meio a situações que eu não sabia mal o que fazer, vou orar, vou adorar. Eu não sei mal o que fazer aqui, eu não tenho resposta para essas questões que estão diante de mim, eu vou adorar o Senhor. E de repente as coisas aconteciam. E as coisas aconteceram. Eu vejo que, mesmo que estamos ainda engateando nesse novo pensamento, nessa nova fase das nossas vidas, da família Emmanuel, como corpo multimembrado de Cristo, é fundamental de estarmos com essa unidade da fé que a gente tem buscado, com essa unidade espiritual, dessa mútua oração de troca de bênçãos. Isso a gente está começando conosco. Quando vai acontecer lá fora, para a gente não vai ter dificuldade nenhuma. Porque esse é o nosso exercício. O que é que eu tenho para oferecer quando eu estiver em qualquer parte do mundo? Cristo Jesus, porque eu só me alimento de Cristo Jesus. Eu só me alimento de entender que Ele habita em mim, que Ele habita em Paulo Edson, que Ele habita na Valéria, que Ele habita na Rejane, que Ele habita nos filhos do irmão Ronaldo. E que para quem eu olhar, eu tenho que olhar desta forma. Olhar para Hitler e dizer que Cristo habita ali, não faz sentido. Mas Paulo disse isso para nós, mesmo com aquele entendimento novo que nós percebemos dessa primeira revelação de reconciliação. E no sangue do Cordeiro, o Pai reconciliou todas as coisas. Ele fala aos Colossenses que ele reconciliou todas as coisas que estão sobre a terra e debaixo dos céus. Não só foi todos, Ronaldo, foram todas as coisas que foram reconciliadas. E com essa compreensão, a nossa visão começa a mudar. A nossa forma de enxergar as coisas e as pessoas começa a mudar. Porque, como eu disse no início, se a gente for parar para ficar olhando para os problemas e para as dificuldades, nós vamos ficar presos nisso. Em momento algum, Cristo está nos dizendo isso. E você trouxe para nós hoje realmente é fantástico, e você está certo. Vocês imaginam a grandiosidade disso? Sim, imagina nada, não sabe de nada, não experimentando nada ainda, não sabendo de nada, é verdade. Quando eu confirmei, eu fiz, eu estou entendendo que é grandioso, mas que eu sei, eu não sei mesmo, não. Eu entendo que é grandioso, é glorioso, é algo que está longe. É como entender aquele versículo que diz: sede santo como é vosso Pai. Como eu vou ser santo como o Pai? Será que é possível ser santo igual ao Pai Elion? Mas mesmo que a minha mente não consiga alcançar o nível de santidade do Pai Elion, mas que haja em mim essa vontade de querer ser. Que haja em mim essa busca de santificação, tal qual é o Pai Elion.
Então, maravilhado mais uma vez com suas palavras, com o que o Senhor tem feito no nosso meio, Ronaldo. E eu creio que Ele está nos levando a esse nível de entendimento. É como o Sormano também falou, falta de entendimento das pessoas. E muitas vezes a gente também ainda tem muita falta de entendimento, mas o Senhor está nos revelando. Ele está dizendo, eu quero que vocês entendam. Porque é como você disse, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Mas quem foi que nos enxertou? Foi o pai, é o Elion, que é o agricultor, ele que nos enxertou. Nós não fomos enxertados porque somos mais belos ou mais bonitos. O pai nos escolheu e nos enxertou na videira verdadeira. O pai disse, Adriano, Paulo Edson, Valéria, vem cá, vou te enxertar aqui nessa videira e você vai dar esse fruto que eu quero que você dê. Essa é a vontade do agricultor. Quando ele enxerta uma planta noutra planta, que ele quer ver o fruto daquela planta enxertada naquela outra planta. Então, ele nos viu que estávamos numa árvore. Tem um texto que diz é um zabujeiro bravo, né? E tirou o zabujeiro e enxertou na videira verdadeira. Ele disse, agora você vai dar esse fruto. Quem está dizendo agora sou eu sou o agricultor e eu quero que você faça isso. Então, se a obra é do Pai, Ronaldo, o que é que impede, Ronaldo, os resultados? O que é que impede os frutos? O que é que impede, Paulo, os frutos? Teu Pai conhece o teu coração. Nada, nada vai impedir. Ele sabe qual o teu intento com isso. Ele sabe o que está na tua mente, Ronaldo. O que está na minha mente, está na mente de sua mãe, está na mente da irmã Lourdinha. Por tantas coisas que já aconteceram na vida da irmã Lourdinha, será que ele deixou de ouvir as orações dela? Será que ele não sabe de jeito nenhum? Ele está dizendo, Lourdinha, você está na videira verdadeira. Agora o resultado é outro. Porque o DNA é outro. Por mais que você sinta pena de A ou de B, ou você se comova com aquela situação, sai dessa estrutura aí que está muito baixa ainda e vem para cá, vem ver daqui de cima. Porque a obra daqui de cima é outra. Isso tudo já está resolvido. Eu quero que você agora dê esse fruto, Lourdinha. Não te preocupa com essas coisas, não, porque o mal tende a aparecer, mas não vai aparecer para você, porque você não enxerga mais isso. Você enxerga a obra que já foi executada através de Cristo Jesus e que agora se manifesta através do corpo multimembrado de Cristo. Eu tenho me alegrado, mais uma vez, de estar ouvindo, e é isso mesmo, não. Eu tenho que intensificar mais. Temos que visitar mais as lives lá no YouTube, essas nossas palestras, temos que intensificar e estar lembrando, estar meditando nisso, estar remoendo, ruminando, né, como o gado, ruminando, porque isso nos fortalece. Não é por acaso que estamos aqui aos sábados, é inexplicável isso, é inexplicável os sábados nós estarmos aqui. De repente, tinha essa reunião no coração do irmão Paulo, no coração do irmão Pedro, no coração do irmão Benedito, no coração do próprio Ronaldo, Manuel. E, de repente, estamos aqui, com a vontade, e tenho certeza que não foi Manuel, nem Anselmo, nem Paulo, nem Ronaldo, nem Pedro, foi Cristo Jesus que quis. Por isso que estamos aqui.